Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos em nome da FEBIC. Meu nome é Amanda, eu sou aqui de Jaraguá do Sul e eu vou estar fazendo a mediação dos projetos dessa noite. Antes da gente começar, de fato, as apresentações, eu vou falar um pouquinho sobre a FEBIC para vocês, repassar também algumas regrinhas para que a gente tenha um bom andamento aqui da sessão e ali alguns critérios de avaliação. Então, vamos lá. Se alguém não conseguir me escutar direito, se o som estiver ruim, daí avisa ali no chat mesmo, pode ser? A Feira Brasileira de Iniciação Científica é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove, na busca da solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e, principalmente, o conhecimento. Para essa edição, a FEBIC realizará a 7ª edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda totalmente presencial, sediada no município de Pomerode, ao lado da nossa querida Jaraguá do Sul. Nessa semana, a gente também esteve proporcionando e ainda estará atividades paralelas ao evento, e vocês podem ficar atentos sempre pelas redes sociais da FEBIC de 2022. Então, relembrando algumas regrinhas do regulamento. Categorias 1 e 2 são os estudantes matriculados na educação infantil ou séries iniciais do fundamental. A avaliação será por meio do vídeo, onde os alunos apresentam o trabalho e pode haver consideração ou complementação da apresentação de forma oral pelos alunos ou pelos orientadores de até 5 minutos. Todos os trabalhos inscritos nas demais, eles terão os vídeos exibidos aqui na sala virtual, com a presença da banca de avaliadores, e a presença dos alunos será obrigatória. É facultativa a presença do orientador ou co-orientador. A avaliação dessas categorias será por meio do vídeo, podendo haver consideração ou complementação da apresentação de forma oral, exclusivamente pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. A complementação vai ficar a critério do projeto, então ela é opcional e não obrigatória. A banca será formada por, no mínimo, 3 integrantes de qualificação específica relacionada ao tema abordado, ressaltando que, caso haja interrupção da conexão com o avaliador, eu irei aguardar até 2 minutos o retorno, e se ele não retornar, a gente segue com a apresentação dos demais. Considerando que todas as apresentações estão sendo gravadas, o avaliador vai poder assistir e avaliar posteriormente, então o projeto não vai ter prejuízo nenhum. Cada avaliador vai ter um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e obter as respostas dos questionamentos. As respostas, elas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos. Para a avaliação, a banca ela vai seguir alguns critérios conforme o regulamento. Então, no critério conhecimento, vão ser avaliados o conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção nos resultados e as soluções dos problemas levantados. No critério pesquisa, serão avaliados a metodologia, a coerência entre resultados e objetivos, a revisão da literatura, as considerações finais, o impacto social, ambiental e econômico, criatividade e inovação e o relatório da pesquisa. No critério apresentação do vídeo, serão avaliados a clareza, a objetividade e a organização da apresentação. Pode ser que alguns vídeos eles ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento ou que eles ainda não estejam integralmente de acordo com as regras. Entretanto, o vídeo será reproduzido normalmente aqui na sala virtual e vai acabar sofrendo as penalidades conforme a avaliação. Caso vocês tenham alguma dúvida referente ao regulamento, vocês podem tratar delas diretamente com a coordenação após as apresentações dessa noite. Então, a gente vai passar agora algumas regrinhas para o bom andamento. Então, é importante que todos mantenham os microfones desligados e que liguem somente quando for solicitado, ou durante a apresentação ali do próprio projeto. Para questões importantes relacionadas a apresentações, ou algum problema técnico, o chat pode estar sendo utilizado durante todo o momento.
A presença dos estudantes ela vai ser obrigatória em todo momento da apresentação e posteriormente também. A gente vai estar fazendo uma lista de presença para emissão de certificados, então eu vou estar fazendo a conferência e a anotação dos nomes ao longo da reunião. Caso algum estudante ele perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante do grupo deve dar continuidade. Para os projetos individuais, a gente vai aguardar até 2 minutos do retorno. Se esse não retornar para a sala, a gente vai seguir com as apresentações. Caso o estudante não retorne nesses 2 minutos, o projeto vai ser... Ou, se ele retornar ainda nessa noite, a gente consegue encaixar ele no final das apresentações, ou a gente vai acabar remarcando essa banca. Então, o projeto também não vai ter prejuízo nenhum, vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. O uso da câmera também ainda vai ser obrigatório para todos os estudantes, tanto naqueles 5 minutinhos de complementação, quanto nos momentos para dar as respostas para os avaliadores. E no caso dos avaliadores, habilitar a câmera vai ser totalmente opcional. Agora eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se está tudo certo. Então, a gente... Oi? Perdão, eu tenho uma dúvida. Essas apresentações, as considerações finais, elas poderão ter a apresentação de slides? Oi? As considerações finais após a apresentação do vídeo, elas poderão ser acompanhadas de slides de apresentação ou somente oral? Pode sim, vocês podem compartilhar a tela daí. Certo, obrigada. De nada. Só lembrando, a gente teve alguns probleminhas nas outras noites de grupos na sala errada. Então, se todos puderem confirmar, essa aqui é a sala 1. A gente tem 6 projetos para apresentar hoje, tá bom? Então, acho que a gente segue com a avaliação dos avaliadores. Eu vou pedir para que eles digam o nome, a cidade, o estado e a formação. A gente começa, então, com a Ednet. Professor, eu acho que não está saindo som, pelo menos não para mim aqui. Enquanto a Ednet tenta ali arrumar esse probleminha, a gente então passa para o Jefferson, pode ser? Boa noite, pessoal. Sou o professor Jefferson. Vocês estão me ouvindo bem? Podem dar um retorno, se estão ouvindo? Tá falhando um pouquinho, mas está dando para ouvir. Ok. A minha internet ela é estável, por isso que eu tenho que ir pelo celular, porque o computador está mais estável do que aqui. É para eu fazer a apresentação, é isso mesmo? Eu não consegui te ouvir, desculpa. Está ruim aqui, eu não consegui entender direito, a minha conexão ela bem, por isso que eu fui pelo celular. Uhum. É para eu fazer a minha apresentação, é isso? Isso, só dizer seu nome, sua formação, de onde você está falando. Então, eu sou o professor Jefferson, sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia, sou especialista em sexualidade humana e ensino de ciências também, e atualmente curso mestrado em ensino, filosofia e história das ciências, também pela Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Feira de Santana. Atualmente, eu sou professor da rede estadual do Ceará. Muito obrigada, Jefferson.
Passo a palavra agora para o Rainísio. Eu falei seu nome certo? Boa noite. Sim, falou meu nome certo. Meu nome é Rainísio Radins, sou engenheiro de alimentos, tenho pós-graduação em administração, e eu falo de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Muito obrigada. Ednete, conseguiu ajustar já? Não, não tá saindo, né? Se tu quiseres mandar ali no chat, por enquanto, daí a gente já roda o vídeo da primeira equipe, pode ser? Então, eu já vou iniciar, vou começar a rodar o vídeo da primeira equipe da noite. O título do projeto é Efeito Simulado de Queimada em Solo de Mata Atlântica. De queimada em solo de Mata Atlântica, análise inicial. Nossos orientadores são a professora Melissa Francischini e o professor Ronaldo Barboni. E nós somos do Colégio Militar de Curitiba. O bioma Mata Atlântica cobre 98% do território paranaense e é o terceiro mais afetado por focos de incêndio no Brasil. Segundo o INPE, cresceram em 15,7% na média dos últimos 10 anos e só de janeiro a fevereiro de 2022 aumentaram em 95% o número de registros em comparação ao mesmo período de 2021. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, a maior parte das regiões de floresta foi incendiada pela ação humana e é propiciada pela estiagem prolongada, quando as chuvas ficam abaixo da média. Seu solo é pobre, pouco iluminado, pouca profundidade, elevada acidez, tem pouca oxigenação, tem a presença de serrapilheira e é coberta por vegetação exuberante. O fogo pode provocar alterações físicas, químicas, mineralógicas e biológicas no solo, por sua ação direta ou indireta. Afeta principalmente a camada superficial e sua temperatura e intensidade dependem do clima e época do ano em que ocorrem, podendo ser inferior a 300 graus ou superior a 1000 graus Celsius. O pequeno número de informações sobre os efeitos das queimadas em solo de Mata Atlântica, em especial Mata de Araucárias do Paraná, e o aumento de focos de incêndio nos instigou a analisar o efeito simulado de queimada nesse tipo de solo nativo da cidade de Curitiba. O local escolhido para a coleta foi o Bosque do Papa João Paulo II. Para a coleta, montamos uma malha quadrática de 15 por 15 por 15 centímetros. Coletamos, com a ajuda de pá, 3 amostras de 5 centímetros de profundidade cada, que foram armazenadas em sacos plásticos para preservação da umidade e devidamente identificadas. Olá, eu sou Isabela Militão. Nós temos amostras das 4 estações do ano. Antes de cada coleta, foi medida a temperatura e a umidade do solo. Na tabela, ela exibe os valores da temperatura e da umidade das amostras na hora da coleta. O aumento de 3,5 graus de temperatura na média da mudança de extração entre inverno e primavera não alterou a temperatura média do solo na área da coleta, enquanto a passagem pelo verão, com registro de acréscimo de mais de 4,9 graus, elevou a temperatura das 2 primeiras camadas do solo em 1 grau. Após a passagem das frentes frias e desde o seu início, a estação do outono reduziu a temperatura e a umidade do solo. E mesmo com um aumento de 41 milímetros de precipitação entre as estações do inverno e a primavera, a umidade relativa do ar reduziu em 1% e não alterou as umidades das camadas inferiores do solo coletadas. Apesar da maior parte do verão ter sido seca, as chuvas acima da média histórica do mês de março promoveu a alta umidade média característica da estação. No entanto, ela diminuiu a umidade das 3 primeiras camadas do solo. A diferença da umidade da camada superficial entre as estações pode estar relacionada à capacidade de retenção hídrica da serrapilheira. A variação observada na temperatura e umidade das amostras conservadas em sacos plásticos e fechados em local escuro no laboratório pode ser explicada pela ocorrência da variação nas condições de aeração e da alta disponibilidade de nutrientes,
que influencia diretamente nos processos metabólicos microbianos. Para a simulação de queimada, nós pesamos 20 gramas de cada segmento e acondicionamos em cadinhas de porcelana. 2 amostras de cada camada de solo foram acomodadas no interior do forno mufla e elas foram expostas a temperaturas entre 200 graus Celsius e 1.200 graus Celsius por 20 minutos. E para resfriar, os cadinhos eles foram cobertos com papel contact e foram colocados em estufa escura, desligada para espera. O ensaio ele foi repetido 2 vezes. Eu sou a aluna Sofia Zanato. Análise do solo. Para medir o pH do solo, misturamos a amostra natural ou queimada a 20 ml de água e agitamos manualmente por 1 minuto. Os gráficos apresentam o pH médio de 2 simulações de queimada e desvio do padrão. O solo de Mata Atlântica coletado é naturalmente ácido. Sua queima a 200 graus acidificou ainda mais o solo, mas a partir de 400 graus Celsius, o pH do solo foi alcalinizando. Quando, segundo a literatura, a matéria orgânica sofre mudanças irreversíveis, ocorre a perda de nutrientes durante e depois do fogo. Dentre as mudanças químicas, a atenuação da acidez do solo pode ser acentuada pela perda de ânions em detrimento de cátions, neutralizando a acidez do solo. Testamos a capacidade de absorção de água no solo natural ou queimado, despejando 40 ml de água sobre a amostra acomodada em peneira sobre filtro Perfex e Becker. Aguardamos 1 minuto para pesar novamente o solo. Como esperado, o solo foi desidratando com o aumento da temperatura. Os gráficos apresentam os dados de absorção de água pela amostra do solo queimado, simulando a passagem de água da chuva. Na estação de inverno, o solo natural se mostrou menos absorvente nas 3 camadas do solo testadas, quando comparada com a coleta de primavera ou verão. Possivelmente, a maior umidade inicial diminuiu a capacidade de absorção da água. Já as amostras que passaram pela simulação de queimada e consequente desidratação reabsorveram mais água. A menor capacidade de absorção da água da coleta 3 indica que a umidade tem maior relação com o retardo da mineralização do que com a temperatura, já que iniciou a simulação em igual temperatura e menor umidade que a coleta 1. A figura 3 divulga os dados do pH da água que não foi absorvida pelas amostras de solo após a encenação de chuva e chegaria ao lençol freático. A água de pH neutro, após passar pelo solo ácido natural da Mata Atlântica, fica levemente ácida. Após a simulação de queimada, o solo que sofreu alcalinização passa a basificar a água que o atravessa. Segundo a literatura, as queimadas aceleram a mineralização da matéria orgânica do solo, liberam nutrientes suscetíveis à percolação, representando perdas significativas de nutrientes para solos florestais. A figura, ela demonstra a variação da coloração das amostras de solo em função da exposição ao aumento da temperatura. O solo natural da Mata Atlântica, ele é escuro, úmido e ele é rico em matéria orgânica. Ficou seco quando queimado a 200 graus e ele virou carvão a 400. A partir de 600 graus Celsius de queima, o solo ele passou a mudar de coloração, evidenciando óxidos de ferro. E após torrar a 1000 graus Celsius, ele começou a compactar e a sua coloração ficou alaranjada. No teste simulado de queimada a 1200 graus, os grãos de solo fusionaram e formaram rocha e se fundiram no cadinho. Parte do solo coletado foi observado em lupa e microscópio óptico em busca de seres vivos. O solo de Mata Atlântica coletado apresenta muitas folhas, galhos e sementes de vegetais que protegem ampla variedade de insetos em todas as fases de desenvolvimento. Com isso, concluímos que a ação do fogo em solo de Mata Atlântica provoca, de forma direta ou indireta, uma série de modificações de natureza física, química e biológica. Muda o pH do solo, que alcaliniza gradativamente, sendo que a temperatura e principalmente a umidade podem retardar esse processo. Desidrata o solo, mudando suas características físicas e químicas, aumentando sua capacidade de reabsorção de água, especialmente na camada mais superficial, até 5 centímetros. A mineralização da matéria orgânica do solo altera o pH e a quantidade de água que chega ao lençol freático, e temperatura acima de 1000 graus provocou fusão dos grãos do solo. Com isso, agradecemos nosso amigo Gabriel, ao Coronel Saldanha, ao professor Daniel Birk, a Sargento Guzatti e à PM do colégio. Obrigada. Parabéns pela apresentação, meninas. Se vocês quiserem, vocês têm 5 minutos para fazer as complementações.
sem complementações. Certo. Seguimos, então, com as considerações da banca. Eu vou passar a palavra agora para o Rainísio. É muito interessante o trabalho de vocês. Eu moro aqui em Santa Catarina, então eu sei da importância da Mata Atlântica, né? Como na verdade, em toda o litoral brasileiro, a Mata Atlântica era predominante, né? E hoje em dia nós temos um percentual muito pequeno de Mata Atlântica. Então, assim, muito interessante o trabalho de vocês, gostei muito. A questão de vocês avaliar quimicamente o resultado, né, do solo, isso é importante. Então, como eu sou da área da química, né, então eu sei como é importante a gente ter a avaliação química ali. Mas parabéns pelo projeto de vocês, muito interessante. Não me lembro de ter visto algo semelhante ao que vocês apresentaram, tá bom? Muito bom, parabéns. Obrigada. Obrigada pelas considerações. Passo a palavra agora para o Jefferson. Boa noite. Desde já eu queria parabenizar. Eu percebi aqui que são uma, duas, três, quatro meninas, né, que produziram esse trabalho. Então isso é importantíssimo para a ciência, ainda mais uma ciência que é produzida na educação básica, né? Sendo que a gente tem no histórico, no passado da ciência, de que só homens produziam ciência. Depois, com muita luta das mulheres, apesar de serem invisibilizadas, elas começaram a produzir também, né? E hoje a gente está vendo os resultados dessa produção já na própria educação básica. Então, parabéns. Um trabalho muito interessante, tá? Parabéns pela cientificidade do texto de vocês, toda a metodologia, os protocolos, achei tudo muito claro. Só que eu tenho algumas perguntinhas também bem básicas, certo? Por exemplo, lá na introdução de vocês citam alguns problemas em relação às queimadas, né? Algumas principais causas que vêm da imprudência humana. Aí vocês citam ritos religiosos. Eu queria saber, assim, se vocês têm uma noção de que possíveis ritos religiosos são esses que acabam trazendo uma maior probabilidade de queimada. Vocês conseguiram me entender? Cortou um pouquinho o áudio. O senhor poderia repetir a pergunta? Sim. Na introdução, vocês falam que as principais causas da queimada é a imprudência humana. E uma dessas imprudências são ritos religiosos. E eu queria saber de vocês quais seriam esses ritos religiosos que podem causar queimada. São ritos que têm o uso de fogo, né, de velas. Tem ritos africanos também, e daí acabam também deixando algumas coisas recicláveis ali que não deviam deixar na mata. Não recolhem também. Uhum. Obrigado pela resposta. E aí eu cheguei no meu maior receio, né? Quando a gente fala de imprudência, colocar a culpa da queimada em um público, né? As religiões de matriz africana, que um público que já é estigmatizado, que já sofre tanto preconceito, né? E a gente não tem como comparar o que um rito religioso causa para o que o agronegócio causa, né? Estão em patamares muito diferentes. Aí a minha sugestão é só quando for relacionar isso, escrever isso, ter um pouco mais de sensibilidade, né? Deixar mais claro quais os possíveis riscos e os possíveis e as diferenças de impacto, né? Porque o agronegócio vai causar principal impacto, tá? É só uma sugestão mesmo, tá, menina? Mas parabéns pelo trabalho. Obrigada pelas considerações. Seguimos, então, com as considerações da Ednet. Ainda não está dando para ouvir.
Eu acho que a gente pode utilizar o chat, então, já que não está conseguindo ajeitar ali. Daí, se tiver alguma pergunta, daí pode mandar que as meninas respondem. Obrigada pelas considerações. Bom, então acho que a gente segue com o próximo projeto. O segundo projeto da noite, o título é Desenvolvimento de celulose bacteriana produzida a partir de resíduos do processamento da uva. Pelos plásticos sempre foi algo que me incomodou. Lembro de assistir as reportagens na TV. A poluição causada pelos plásticos sempre foi algo que me incomodou. Lembro de assistir as reportagens na TV desde criança. Mas esse problema realmente me chocou quando vi esse presente perto da minha casa, onde via grandes quantidades de lixo plástico após as festas que aconteciam na vizinhança. Pesquisando mais sobre o assunto, descobri que o Brasil, nosso país, é o quarto país que mais produz lixo plástico em todo o mundo e que recicla menos de 2% das 110 milhões de toneladas produzidas ao ano. Além disso, eu e minha orientadora vimos que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, é o maior produtor de uvas e derivados do país, sendo responsável por 50% da produção nacional da fruta e 90% da produção nacional de sucos e vinhos. Porém, somente 3% dos resíduos gerados durante a fabricação desses produtos
passa pelo processo de aproveitamento e, quando descartadas de maneira incorreta, podem tornar-se poluentes. Diante disso, eu, Amanda, aluna do 3º ano do curso Técnica de Administração integrado ao ensino médio do IFRS Campus Osório, no Rio Grande do Sul, juntamente com a professora Flávia Twardowski, minha orientadora, encontramos uma alternativa a esses dois problemas a partir do desenvolvimento de celulose bacteriana, que é um material muito versátil e com excelentes propriedades físico-químicas, como, por exemplo, biocompatibilidade, alta porosidade, elevado grau de polimerização, absorção de água, além de baixa densidade. As fontes para a produção de celulose bacteriana equivalem a normalmente 30% do seu custo total, sendo que geralmente são fontes consideradas caras. Com a crescente produção de resíduos agroindustriais, vem-se buscando alternativas a esses substratos, já que os mesmos possuem nutrientes e compostos orgânicos necessários para a biossíntese, além de auxiliar na diminuição do custo e na redução dos problemas ambientais causados pelo seu descarte. Surgindo assim o objetivo do nosso projeto: otimizar a produção de biomembranas a partir da fermentação de resíduos da produção de vinhos e suco. Onde a primeira etapa do desenvolvimento foi a revisão bibliográfica em busca de trabalhos sobre o mesmo tema, através do Google Acadêmico e do Science Direct. Após isso, foi realizada a coleta dos resíduos agroindustriais da uva na cidade de Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Foram coletados os resíduos da produção de sucos das uvas tintas Isabel, Concorde e Bordeaux e da produção de vinho da uva tinta Merlot. Foi desenvolvido um planejamento fatorial 2-3 com metodologia de superfície de resposta baseado em estudos preliminares da fase 1 do projeto. O planejamento fatorial teve como resposta os parâmetros de rendimento, umidade, espessura, solubilidade, biodegradabilidade e propriedades mecânicas, possuindo 3 variáveis. Os meios de cultura foram preparados a partir da infusão das folhas de camélia sinensis de nossas 3 variáveis. Os mesmos foram autoclavados por 15 minutos a 120 graus Celsius e a 1,2 atm. Em temperatura ambiente, os mesmos receberam 16% de inóculo e permaneceram por 14 dias em meio estático para o desenvolvimento de celulose bacteriana. Após o período estabelecido, as biomembranas foram retiradas dos meios de cultura, foram lavadas e postas em estufa a 35 graus Celsius até peso constante. Com as biomembranas secas, foram realizados os testes referentes às propriedades das mesmas. Em todos os meios de cultura, foi possível observar o desenvolvimento de celulose bacteriana, comprovando cientificamente que é sim possível utilizar o resíduo agroindustrial da uva em processos biotecnológicos. A pesquisa também mostra-se promissora ao desenvolver uma alternativa aos polímeros sintéticos através de resíduos agroindustriais da uva, visto que não foi encontrado nenhum outro trabalho sobre o tema. Diante disso, foi possível verificar que, dependendo da concentração dos meios de cultura, as biomembranas obtinham características diferentes. A superfície de contorno mostra que as variáveis glicose e sacarose são significativas, indicando que variações em suas quantidades irão alterar o estresse. Ou seja, quanto maior a quantidade de sacarose e menor a glicose, maior será o estresse, ou vice-versa. Enquanto a superfície de contorno referente ao módulo de Young mostra que, a 95% de confiança, todas as variáveis são significativas, indicando que variações em suas concentrações também irão alterar o módulo de Young. A celulose bacteriana é um material muito versátil e pode ser utilizado em diversas áreas, mas combinando toda a minha paixão por carros e automobilismo e as propriedades das biomembranas, nós decidimos aplicá-la como membrana de troca de prótons, que são utilizadas em células combustíveis. As células combustíveis são equipamentos eletroquímicos capazes de gerar energia elétrica e água através de reações químicas, sem gerar basicamente nenhum gás poluente. Ela é dividida em basicamente 3 compartimentos. No compartimento do meio está a membrana de troca de prótons, responsável
responsável pela passagem de prótons de um espaço para o outro, além de impedir a mistura de substâncias e de separar os dois espaços. Para tanto, foram realizados os testes referentes à absorção de água e condutibilidade iônica. E nós tivemos excelentes resultados, visto que nossas biomembranas apresentaram índices superiores ao encontrado na literatura. A celulose bacteriana possui elevada capacidade hidrofílica e, com isso, é capaz de absorver água e facilitar a passagem dos prótons. O natron, a membrana de trave de prótons mais utilizada em aplicações eletroquímicas no mercado, atualmente é avaliado em cerca de R$ 1.000. Nossas biomembranas, nas mesmas dimensões, poderia ser comercializada por somente 23 centavos. Isso seria mais ou menos 5.000 vezes mais barato. Assim, essa pesquisa atingiu seu objetivo com êxito ao desenvolver uma alternativa biodegradável aos plásticos sintéticos e aos resíduos gerados durante o processamento de uva. Combinando as características das biomembranas, seus baixos custos de fabricação e a facilidade de biossíntese, a celulose bacteriana produzida com o resíduo agroindustrial da uva mostrou viabilidade técnica, além de alcançar 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu gostaria de agradecer ao IFRS por me dar todo o apoio para a realização dessa pesquisa, ao CNPq pela minha bolsa, à minha orientadora por estar sempre ao meu lado, aos senhores e senhoras pela atenção e à FEBIC por me dar espaço para apresentar meu trabalho. Muito obrigada! Parabéns pela apresentação. Se quiseres, tem 5 minutos para fazer as complementações. Certo. Eu vou apresentar o slide. Se puderem me avisar se estiver aparecendo na tela, eu agradeço. Tá aparecendo? Uhum. Certo. Obrigada. Então, boa noite. Gostaria de fazer as complementações. O projeto desenvolvido por mim pela professora Flávia na FRS Campus Osório mostrou-se promissor, já que desenvolve celulose bacteriana com resíduos agroindustriais, comprovando então que é possível utilizar os resíduos agroindustriais no processamento da uva em processos biotecnológicos. Além disso, é inovador por utilizar esses resíduos em processos biotecnológicos, já que não foi encontrado nenhum trabalho que utilizasse o mesmo resíduo. Além disso, possui relevância social, ambiental, científica e tecnológica e viabilidade técnica, graças ao seu baixo custo de somente 23 centavos, a facilidade de biossíntese e as propriedades das celuloses bacterianas desenvolvidas. Além disso, o projeto atinge 6 e 17 ODS, sendo eles de número 7, 9, 12, 13, 14 e 15. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao IFRS, ao CNPq, à FEBIC pela oportunidade e às senhoras e senhores pela atenção. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o Jefferson. Oi, Amanda, boa noite. Parabéns pelo trabalho, tá? Você mostrou uma lacuna, né, na literatura, né? Mostrou uma lacuna, está pesquisando para preencher essa lacuna, né, na ciência, e ainda propôs um produto de baixo custo, né? O valor está muito, muito, muito bom. Acredito que esse projeto de pesquisa você consiga levar, se você quiser, para a graduação, né? Quem sabe aí para até um mestrado em diante você consegue levar e desenvolver, né? O mercado fora da academia também vai achar um produto sensacional, tá? Eu só queria comentar mesmo a partezinha, seu trabalho tá maravilhoso, só na parte da metodologia que você escreveu, que a metodologia aplicada no projeto estruturou-se a partir do método científico, né? Eu só queria dizer mesmo para limpar mais o texto, né? Porque o trabalho já é científico, então a gente já pressupõe que você está seguindo o método científico, né? Aí você só precisaria mais especificar qual foi
o método que você seguiu, tá? Mas só uma sugestão mesmo para deixar o texto mais fluido, mais limpo, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada pelas considerações. Passo a palavra agora para o Ranísio. Amanda, que curso você está fazendo mesmo? Atualmente no terceiro ano do curso técnico em administração integrado ao ensino médio. Pois é, administração, e você traz um trabalho assim, bem da área da química, da microbiologia, da biotecnologia. Parabéns, porque a gente precisa ter um bom conhecimento nessa área aí para enveredar nesses caminhos, né? Então, a biotecnologia, que na verdade você utilizou aí biotecnologia, né? É algo que realmente não tem muita gente se formando, né, formada nessa área, né? Eu tive uma disciplina de biotecnologia, então eu sei da importância disso dali. Então, parabéns pelo teu trabalho, pela tua pesquisa. Eu, como engenheiro de alimentos, já trabalhei com vinícolas, já atendi vinícolas, eu sei que é um resíduo tóxico, né, para o meio ambiente, e se puder ter um aproveitamento desse material, ele é muito interessante, né? E é uma forma de você também proteger o meio ambiente, porque você não precisa ter um plantio né, você não precisa plantar árvores, né? Se você aproveita já matérias-primas existentes, né, que são rejeitos industriais, e você transforma isso daí numa celulose, nossa, parabéns. Gostei muito do teu trabalho, tá? É muito bem apresentado, muito bem escrito. Parabéns a você, parabéns à tua professora, e continue pesquisando. Eu acho que é esse o caminho, viu? Esqueça a administrador já tem bastante, precisamos de cientistas, de pesquisadores. E você é uma boa pesquisadora. Parabéns. Obrigada. De nada. Muito obrigada pelas considerações. Finalizamos, então, com as considerações da Ednet. Creio que ainda não está dando para ouvir. Acho que a gente segue utilizando o chat, então, né? Obrigada. Era isso? Parabéns novamente pelo projeto. Obrigado aos avaliadores pelas considerações. Então, a gente segue para o próximo projeto da noite. O título é Produção de Material Didático por Meio de Resíduos Escolares. Letícia, Nicole, São Paulo. Nós somos da Escola Internacional de Blumenau em Santa Catarina. Oi, eu sou Letícia, Nicole, São Paulo. Nós somos da Escola Internacional de Blumenau em Santa Catarina, orientados pelas professoras Juliana e Juliano. O nosso projeto foi feito a partir da reutilização de resíduos escolares para a produção de novos materiais escolares. Além desses resíduos serem orgânicos, eles são produzidos em grandes quantidades, o que é um problema para o meio ambiente. E com essa problemática, buscamos reutilizar esses resíduos descartados pela escola, principalmente as aparas de lápis, dando sustentabilidade e um novo uso a estes materiais. Nós elaboramos 3 produtos. Nos 3, a gente utilizou as aparas de lápis como base. E também o isopor, o bioplástico e o papel para dar mais aderência a eles. Nos experimentos que envolviam o papel e o isopor, a gente utilizou diferentes proporções, a metade, 2/3 e 3/4. Concluímos que a mistura de aparas de lápis com bioplástico é a mais promissora para a produção de marca-páginas, regras de frações e material dourado, por ser mais flexível e maleável, e que a mistura de aparas de lápis com papel é mais promissora para a produção de capa de caderno, por ser mais leve e resistente.
Assim, podemos reutilizar materiais que seriam descartados para a produção de materiais didáticos para o meio escolar. E a mistura de papel de isopor com o aparelho de lápis não se mostrou eficiente, pois a mistura grudou na chapa de aquecimento. Se vocês quiserem, vocês vão ter 5 minutos daí para fazer as complementações. Sem complementações. Tudo bem? Então, a gente segue com as considerações da banca. Início, por favor. Parabéns, né? Trabalho interessante de vocês. É uma área que também precisa sempre novos conhecimentos, né? Então, gostei e continuem pesquisando e trabalhando, tá bom? Parabéns. Obrigada pelas considerações. Seguimos, então, com o Jefferson. Parabéns a toda a equipe do trabalho, fico feliz de trabalho que pensam nos produtos da escola, né? Principalmente quando se propõe em pegar materiais para produzir material didático que vai ser na escola. É importante que os professores tenham material para trabalhar, tenham material para desenvolver as suas aulas, para pensar aulas dinâmicas, aulas diferentes, e aí você se propõe a investigar um trabalho, né, que está totalmente relacionado à reciclagem, à sustentabilidade. Então, além de produzir ciência, né, você também produz um material prático para uso em sala de aula. Então, parabéns pelo trabalho, tá? Só tem um adendo, tá? Eu sei que vocês são estudantes do primeiro ano do ensino médio, né? Só tem um adendo mesmo, a formatação do artigo científico, tá? Do artigo que vocês produziram, para se atentarem a algumas questões da ABNT, certo? Então, eu consigo ver algumas frases que não tem ponto final, tá? Citação que era para estar em maiúscula, está em minúscula. Citação que era só para estar o último sobrenome, tá com dois sobrenomes, tá certo? E é só para vocês se atentarem um pouquinho mais nessa parte. E outra coisa, eu também tenho um projeto de reciclagem de papel, né, na escola que eu trabalho, e aí eu fiquei interessado em algumas referências. E aí, quando eu fui procurar a citação, né, que vocês citaram um trabalho aqui, eu não achei o trabalho que vocês citaram no texto, eu não achei lá nas referências, certo? E aí, para vocês se atentarem também, porque nós a gente produz algo, a gente escreve, referencia, porque aí outra pessoa que vai replicar o seu experimento também tem que seguir os mesmos passos para encontrar os mesmos resultados. E aí eu já encontrei uma barreira, né? Então o meu resultado pode sair totalmente diferente de você conseguir ou não conseguir seguir o protocolo. Bom, então só para vocês se atentarem, tá? Mas desde já, parabéns, tá? Continuem no caminho, vocês estão no primeiro ano. E é isso mesmo, né? Regras da BNT, elas são um pouquinho difíceis, uns detalhes que passam, né? Então é super normal, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Jefferson. Finalizamos, então, com as considerações da Ednet. Pode ser pelo chat mesmo, não tem problema.
Muito obrigada. Parabéns novamente, meninas. Seguimos, então, para o próximo projeto. O título é Gotículas de Poluição, Óleo de Cozinha em Rios e Alternativas de Minimização do seu Impacto Ambiental. O meu nome é Milene Maera. Olá, meu nome é Manuela Youngsfir. O meu nome é Milene Maera Musman e nós somos do Colégio Estadual de Tupandi, localizado no interior do Rio Grande do Sul. O título do nosso projeto é Gotículas de Poluição, Óleo de Cozinha em Rios e Alternativas de Minimização de seu Impacto Ambiental. Considerando o alto índice de uso do óleo de cozinha por brasileiros e a falta de tratamento de esgoto adequado, vemos que há necessidade de considerar alternativas quando este óleo já está em contato com os cursos d'água, tema que é pauta dessa pesquisa. O óleo de cozinha, quando descartado corretamente, além de causar danos na rede de esgoto, de acordo com Bortoluzzi, pode comprometer o solo e toda a vida aquática. Uma vez que a proposta de pesquisa é o desenvolvimento de um método viável e eficaz, a viabilidade também será um ponto frequentemente abordado. Dessa forma, nosso problema de pesquisa é: de que forma é possível desenvolver um método viável e eficaz para minimizar os danos do óleo de cozinha na Arroio São Salvador? A primeira hipótese é a utilização de algum ser vivo, enquanto que a segunda é a utilização de alguma substância química. Como terceira e última hipótese, ainda consideramos que o projeto será uma maneira de conscientização sobre o assunto no nosso município. O objetivo geral consiste em identificar alternativas de minimização dos danos do óleo de cozinha no Arroio São Salvador, enquanto os objetivos específicos são identificar o problema a nível municipal, compreender a composição e os danos do óleo de cozinha e testar possíveis materiais absorventes. Reda e Carneiro afirmam que os óleos e as gorduras são substâncias insolúveis em água, ou seja, não se misturam a ela. Além disso, a Sabesp afirma que 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. Na pesquisa feita por Oliveira, em 2015, foi comprovada a eficácia do carvão ativado em 90% quando utilizada com óleo de origem mineral. Já na pesquisa feita por Foleto e outros, em 2009, foi verificada a eficácia da samambaia salvinia, sendo que ela absorveu cerca de 5,5 gramas de óleo por gramas de amostra. Outros trabalhos também foram lidos, mas não foi possível testar seus métodos por conta de sua inviabilidade. Para a realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes métodos: pesquisas bibliográficas, levantamento de dados por meio de questionários, sendo o primeiro para uma parte das famílias tupandienses e o segundo para a responsável pelo meio ambiente do município, a testagem em laboratório da samambaia salvinia e do carvão ativado e a análise da água do Arroio São Salvador. Dentre as maneiras de descarte do óleo, são consideradas corretas a fabricação de sabão e a entrega em um ponto de coleta. Já as incorretas são o descarte diretamente no solo, pelo lixo comum, pelo ralo da pia, dar de alimento para os animais e utilizar para o acendimento do fogo. Dentre as famílias que responderam ao questionário, 30,4% responderam que conhecem um ponto de coleta adequado do óleo, enquanto 69,6% não conhecem. Além disso, das 57 famílias que fazem o descarte incorreto, 10 delas conheciam um ponto de coleta adequado, ou seja, mesmo tendo conhecimento de um local para fazer o descarte correto, elas escolhem fazê-lo incorretamente, o que torna medidas alternativas, como as que estamos considerando nessa pesquisa, ainda mais importantes. A partir da análise laboratorial da água, confirmamos a presença do óleo de cozinha no Arroio São Salvador. Essa confirmação faz com que medidas absortivas sejam de possível uso, inclusive aqui no município.
No experimento com a samambaia salvinia, após 31 dias de observação, aquela que apresentou melhor eficácia foi a do Becker 1, onde 95 ml do óleo havia sido absorvido. Ali, as plantas haviam sido trocadas 2 vezes. Isso indica uma ótima eficácia dela. Na segunda testagem, realizada com carvão ativado em duplicata, os resultados apontaram uma possível eficácia para a substância. E considerando o tempo reduzido de observação, sua absorção poderia ter sido igual ou até maior do que aquela registrada pela samambaia. Concluímos que o resultado obtido foi satisfatório. Confirmamos a nossa primeira e a nossa terceira hipótese, enquanto que a segunda foi confirmada parcialmente, por conta da falta de viabilidade do carvão ativado. Além disso, consideramos o problema a nível municipal significativo, por conta da falta de conhecimento de locais de descarte correto e também pela identificação do óleo no arroio do município. Por fim, consideramos que a danosidade do óleo é realmente significativa. Parabéns pela apresentação. Se quiseres, tem 5 minutos para fazer as complementações. Boa noite, meu nome é Milene Maiara Mosman. E meu nome é Manuela Jungespir. Como a gente já disse no vídeo, a gente é de Tupandi, do Rio Grande do Sul. A gente tem algumas considerações finais. Primeiramente, sobre a proposta que a gente desenvolveu da samambaia salvinia como sendo um método viável e eficaz para o combate ao problema do óleo de cozinha em contato com rios. A gente apresentou essa proposta para a Prefeitura Municipal daqui de Tupandi, por meio de um documento em que a secretária do Meio Ambiente assinou esse documento, e a gente também, e a gente apresentou, então, a proposta da samambaia salvinia e também o problema da falta de conscientização sobre o assunto aqui no município. Como a gente apresentou, os dados são bastante preocupantes, uma vez que a maioria da população não tem conhecimento sobre pontos de coleta adequados aqui em Tupandi. E também, outro ponto que a gente quer ressaltar é o fato de que a viabilidade, como a gente já disse, foi um ponto frequentemente abordado. Então, a samambaia salvinia, ela tem muito mais viabilidade aqui em Tupandi, porque a gente encontra ela em muita abundância. Quando a gente vê um açude por aí, normalmente tem samambaia em cima dele. Então, seria muito mais barato para a gente conseguir essa planta do que, por exemplo, o carvão ativado, que a gente também citou na pesquisa. A gente também, ao longo da pesquisa e das apresentações em outras feiras, levantou a questão do que fazer com essa samambaia depois desse processo de sorção, porque deixar ela no becker ou na água também não ia ser eficaz, e nem descartar ela no solo, senão poluiria os solos, né? Então, a gente esse ano também resolveu fazer uma pesquisa que estuda como tirar esse óleo da samambaia para que ela possa ser descartada corretamente, e o óleo também. E é isso. Bom, seguimos então com as considerações da banca. Chamo primeiramente o Jefferson. Oi, meninas. Parabéns pelo trabalho, um trabalho maravilhoso, tá? Esperar só um segundinho, gente. Tem um carro de som passando aqui. Pronto, voltei. Fechei a janela para diminuir o barulho.
Então, meninas, parabéns pelo trabalho, parabéns pela ação, né, socioambiental que vocês fizeram, uma ação política, né, vocês levaram a pesquisa para a prática, né? A gente costuma fazer pesquisa de base, que é aquela que não tem necessariamente uma aplicação muito direcionada, né? Mas a de vocês já tem uma aplicação. É uma prática muito comum. E aí eu faço uma perguntinha para vocês. Tá? Vocês já ouviram falar em biorremediação? Sim. E fitorremediação? Isso não. É porque, basicamente, o trabalho de vocês é um trabalho de biorremediação. Você utiliza um serviço, tá? Para tirar algum poluente ou diminuir a quantidade de um poluente do meio ambiente. Tá? E quando é fitorremediação, é porque você está utilizando uma planta, tá certo? E aí eu vi de cara o trabalho de biorremediação, só que eu não vi no texto nenhuma referência a esse termo. Tá? E aí a sugestão para vocês continuarem com esse trabalho, tá? Darem uma procurada, né? Tem muita coisa para vocês referenciarem sobre biorremediação e adicionar esse termo na introdução, que aí dá mais potência, dá mais visibilidade ao trabalho de vocês. Certo? Eu também sugiro que vocês também verifiquem, mais uma vez, como eu falei para a outra equipe, a forma correta de citar as pesquisas, certo? As letras que vão maiúsculas, as letras que vão em minúscula. Quando você fizer citação direta, né, aquele que você pega e coloca aspas, aquele que você copia e coloca lá, né? Essas são citações diretas. Essas aí, vocês precisam colocar o número da página. Certo? Então, dá uma olhadinha nisso aí também. E dá uma olhadinha também nas referências, certo? É a parte, né, mais chatinha, eu sei, mas faz parte do método científico, né? Até no mestrado, no doutorado, a gente sempre cai, sempre dá uma tropeçada nessas questões da ABNT, tá? Mas é só para vocês virem se acostumando. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Jefferson. Passo a palavra agora para o Ranísio. Parabéns para vocês duas, muito bom trabalho. Eu tenho uma perguntinha assim. Vocês chegaram a ler, a estudar e a pesquisar quais são os danos que foram causados pelo óleo de cozinha ali no arroio? O que vocês identificaram que dano o óleo causou ali? Houve morte de peixes? Houve o que vocês chegaram a pesquisar, a ler, entender isso? Bom, então, aqui no Arroio a gente não tem mais peixes e também ele é pouco utilizado assim para atividades que antigamente era utilizado mais, né? Porque é bastante sujo o Arroio, não apenas pela contaminação pelo resíduo do óleo de cozinha, mas também por dejetos da agricultura, que é muito algo muito explorado aqui no município. Então, isso acaba por inviabilizar a utilização dessa água para diferentes fins, que por conta dessa água não ser tratada, isso acaba contaminando o arroio. O município capta a água desse arroio para a população? Não, porque não tem tratamento aqui para água. Ah, tá. Não, porque assim, é bem interessante o trabalho de vocês, né? Eu já li outros trabalhos a respeito de contaminação de águas por óleos, né? Não só óleo de cozinha, como qualquer óleo, ele é um poluente complicado de você remover, né? Já se utilizou, inclusive, penas, né, para remoção de óleo, de petróleo. Então, mas o da Samambaia, para mim, é novidade, esse eu não conhecia,
Então, carvão ativado, sim, que a gente utiliza isso dali como... O carvão ativado é utilizado para muitas coisas, né? Inclusive para remoção de gases tóxicos, não só de óleos, tá? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, continuem nessa pesquisa ali, eu acho que vocês ainda têm muita coisa para trabalhar, talvez a questão da extração do óleo, do aproveitamento da samambaia ali, da planta, extrair esse óleo, existe como, sim, existe possibilidade de você extrair esse óleo ali, você pode usar o mesmo processo que se extrai da soja, por utilizar um solvente, né? O solvente você tira todo e depois você não existe mais óleo na planta, você pode descartar ela normalmente na natureza. E o solvente você evapora e recolhe ele novamente, tá? Então o processo de extração de óleo de soja é assim, tá? Mas gostei muito do trabalho de vocês, parabéns, continuem a pesquisa, tá bom? Muito obrigada. E, inclusive, sobre essa extração que o senhor mencionou, a gente está fazendo o projeto esse ano já e a gente, inclusive, a gente testou materiais que... o hexano, na verdade, que é um solvente orgânico que funciona nessa remoção. E também Então, pela extração mecânica. então vocês já usaram o hexano? Sim. A Então gente tá bom. misturou a extração mecânica com a do solvente, aí deu um resultado bem bom. Uhum. E você deve ter extraído o quê? Uns 95% recuperar o óleo? Foi uns Ou não tem o 70, resultado ainda? 71% por aí. Ah, tá. Mas dá para melhorar um pouquinho mais, tá? Mas parabéns, então esse é o caminho mesmo. A gente não conseguiu ficar trocando hexano de tanto em tanto tempo, porque a gente tinha pouco para utilizar. Ah, então tá. É porque também é difícil conseguir ele, né? Sim. Sim, eu imagino na cidade você deve ser mais difícil ainda, né? A gente tem muita fome para fazer isso. Mas que bom, então parabéns, continue a pesquisa, tá? É assim que se faz ciência. Ciência é 5% inspiração e 95% transpiração. Ok? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pelas considerações. Finalizamos, então, com as considerações da Ednet. Pelo chat mesmo. Só um ponto ali no que a Ednet comentou sobre o sabão. A gente tem pessoas que fazem o sabão aqui no município, até a Manu conhece, inclusive, mas esses pontos eles não são muito divulgados, então acaba por grande parte da população não saber dessas pessoas que fazem o sabão e levar para lá. E algumas pessoas também não querem se dar o tempo de fazer o sabão em casa, né? Porque demanda certo esforço. Então, eu acho que isso é algo que poderia ser mais trabalhado aqui, de conscientização. Aí a gente também, no documento que a gente enviou para a prefeitura, a gente também já pediu que eles fizessem essa divulgação de todos os pontos de coleta, visando que muitas famílias não sabiam, né?
Muito obrigada pelas considerações. Parabéns novamente ao grupo. Seguimos para o próximo projeto da noite. O título é Utilização da goma de mascar na produção de tijolo, fase 4. Olá, meu nome é Mariana, minha orientadora é Maria Fernanda, estudo no Colégio Interativa Londrina e o meu projeto é a utilização da goma de mascar na produção de tijolo. Vou começar falando um pouquinho sobre a goma de mascar em si. Ela é um confeito utilizado para ser mastigado, surgiu no final do século XIX e era produzida a partir do látex de uma árvore chamada sapotizeiro. Em 1872, Thomas Adams a reformulou acrescentando extrato de alcaçuz. Porém, atualmente essas resinas naturais foram substituídas por derivados do petróleo. Um ponto importante sobre a goma de mascar é o seu descarte, uma vez que muitas pessoas jogam seus chicletes fora nas ruas, e outras reconhecem isso como uma falta de respeito. Porém, não é bem assim, como afirma uma repórter ambientalista, Mariana Toledo, que a goma de mascar pode não ser prejudicial ao asfalto por ambos serem da mesma composição, que é o petróleo. Mesmo assim, ela pode causar diversos malefícios ao meio ambiente, e mesmo possuindo poliisobuteno em sua composição, que a permite ser flexível, não a permite ser biodegradável. E por possuir derivados do petróleo em sua composição, a goma de mascar pode prejudicar ecossistemas aquáticos e terrestres. Esses descartes são consequência de um consumo. Em 2019, o mercado de gomas faturou cerca de 33 bilhões de dólares. E no ranking mundial de vendas, nós temos em primeiro lugar os Estados Unidos, depois a China, seguido do Japão e em quarto lugar o Brasil. E um estudo feito pela ABCAB, Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas, mostrou que mesmo no período de pandemia, houve um superávit de 65 milhões de dólares. Sendo assim, a goma de mascar pode causar diversos malefícios à natureza e também aos animais, além dos ambientes se tornarem visualmente desagradáveis devido à sua decomposição de longo prazo, que é aproximadamente 5 anos. É ainda a segunda maior forma de poluição ambiental, perdendo apenas para as bitucas de cigarro. Com base nisso, seria possível transformar a goma de mascar para depois adicionar a ela uma receita para a produção de tijolos? Para isso, o objetivo geral do projeto é reutilizar a goma de mascar e, consequentemente, contribuir para a redução dos impactos causados ao meio ambiente por conta desse descarte incorreto. Com objetivos específicos, tem transformar a goma até o ponto desejado para poder adicionar receita, encontrar e adaptar receitas de tijolos ecológicos, confeccionar o objeto a partir das receitas e realizar testes de resistência com o produto final. Então agora eu vou falar sobre a metodologia do projeto. Em 2019 foi desenvolvido o método de coletas, a lixeira, que foi feita a partir de um galão de 20 litros de água usado e foi colocado no pátio do Colégio Interativo. Agora, em 2022, foram feitas pequenas lixeiras a partir de garrafas PETs, que serão colocadas nas salas do ensino médio. Foram realizadas pesquisas para coletar mais informações e dados sobre a goma de mascar, assim como o método de manipulação da mesma. Em 2019, foi aplicado o teste de derretimento da goma na chapa térmica e dissolução em algumas substâncias, que foram vinagre de maçã, acetona puríssima, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. E agora, em 2022, foi feito o teste de congelamento, em que as gomas foram congeladas no freezer do Laboratório de Ciências do colégio e depois foi triturada em um liquidificador, resultando em um pó. Então a receita foi adaptada para que fosse possível adicionar a goma de mascar. E no seguinte esquema, produzido em 2021, foram pré-determinados os ingredientes, procedimentos e quantidades a serem utilizados. Então seria terra, grama, chiclete com algum teste já aplicado, areia e a água. Esses ingredientes seriam misturados e despejados em 3 potes de mesmo tamanho. Um ficaria sob temperatura ambiente, o outro seria resfriado e o último seria aquecido. Após a secagem, seriam realizados apenas alguns dos testes de resistência, que seria o teste de resistência à água e a peso e pressão. E nesse ano de 2022, o tijolo foi confeccionado, porém ele ainda está em processo de secagem. A receita ela foi reajustada
para regular a quantidade e os ingredientes utilizados, que foram terra, areia e a goma de mascar. O método de coletas à lixeira se mostrou suficiente para a quantidade necessária para os procedimentos seguintes. A seguinte tabela apresenta os resultados de todos os testes realizados com a goma de mascar. Então, com acetona puríssima, o chiclete permaneceu com a sua cor original, ficou consistente e sólido e sem odor. Com vinagre de maçã, o chiclete ficou amarelado, ficou maleável, porém era original dele já, e o odor ficou desagradável. Com o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico, a cor do chiclete ficou amarronzada, desintegrada, porém um pouco maleável, e o odor ficou bem desagradável, bem forte. No teste da chapa térmica, o chiclete permaneceu com a sua cor original e maleável durante um certo período. Isso porque, após o resfriamento, o chiclete endurecia bastante. E o odor ficou bem adocicado, bem enjoativo, original do chiclete. No teste de congelamento, a cor permaneceu a mesma e aí ele virou um pó. E o odor também ficou bem adocicado. Conforme dito anteriormente, o tijolo ele ainda está sendo confeccionado, portanto não foram obtidos resultados acerca dele. Para concluir, o projeto tinha como objetivo encontrar uma maneira de reutilizar a goma de mascar para depois poder adicionar a ela uma receita para a produção de tijolos. E com os testes realizados, concluiu-se que existe sim a possibilidade de moldar a goma por diferentes meios. E como já dito, a receita adaptada ainda está sendo testada. E com a maioria dos descartes feitos na lixeira e os resultados obtidos até o momento, provavelmente os tijolos poderão ser fabricados atingindo o objetivo geral do projeto. As etapas seguintes consistem em submeter o tijolo aos testes de resistência. Essas foram as referências utilizadas na construção da parte teórica do projeto. Muito obrigada pela atenção. Parabéns pela apresentação, Mariana. Se você quiser, você tem 5 minutos para fazer as complementações. Boa noite, eu tenho 2 colocações a fazer. A primeira colocação é que eu consegui realizar a visita ao TFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na área de Engenharia de Materiais. E dessa forma, eu pude conhecer o laboratório de cerâmica, que é o material do meu projeto, além de também para estabelecer novos testes que serão feitos e alguns ajustes. Um desses ajustes seria em relação ao molde, que é um molde padronizado para os testes de porosidade e resistência. Isso porque essa primeira tentativa de fabricação que eu estou mostrando, o tamanho dela está fora do padrão necessário para a realização desses testes. E a segunda colocação que eu tenho a fazer é em relação às próximas etapas do meu projeto, que vai ser mais voltada para a aplicação do material produzido, que vai ter função de isolamento térmico. Isso porque o tijolo ele apresenta propriedades porosas após a sua queima, e esses poros eles são preenchidos por ar, que é um isolante térmico. E essas foram as minhas colocações. Obrigada. Seguimos, então, com as considerações da banca. Vou chamar primeiramente o Rainício. Parabéns, Mariana. É interessante, diferente a tua pesquisa, né? Nunca tinha nem sequer pensado a respeito disso. Eu trabalhei numa empresa aqui em Jaraguá que fazia base para chicletes, né? Então, ela fabricava, a gente via como é que era feito a base dos chicletes. Eu, inclusive, acompanhava lá, então, e tudo que você citou ali, sim, procede. Hoje em dia, se utiliza como matéria-prima básica a resina extraída do pinus, tá? Então, o pinus produz aquela resina, disso dali se faz a base para fazer os chicletes. Eu tenho uma pergunta assim para você. Você chegou a estudar a viabilidade econômica disso dali? Porque, teoricamente, o tijolo é uma coisa de baixo custo, né? Então, pelo que eu vi ali nas tuas pesquisas, ali, pelo que eu entendi, eu percebi, os que deram o melhor resultado foi com acetona
e o congelamento. Foi isso? O que eu tive melhor resultado foi do congelamento que eu realizei esse ano. E em relação a essa parte econômica, eu ainda não pesquisei muito sobre essa parte, tanto que com essa visita que eu realizei ao TFPR, eu estou vendo novas aplicações que o meu produto pode ter, então eu ainda não tenho certeza dessa parte. Ah, ok, muito obrigado. Bom, mas mesmo assim é muito interessante, tá? Realmente quando a gente pode achar alternativas para poluição, né? Sempre é bem-vinda, tá? Então toda pesquisa que trabalha para reduzir a poluição, ela é muito interessante. Que bom. Parabéns pela tua iniciativa, pelo teu trabalho, pela tua pesquisa, tá? Gostei, acho que é algo diferente, e muito bom mesmo, tá? Parabéns. Obrigada. Obrigada pelas considerações. Passo a palavra agora para o Jefferson. Boa noite, Mariana. Parabéns pelo trabalho. Achei um trabalho curioso, um trabalho interessante, um trabalho jovem. Né? Espero que seus colegas da escola tenham se interessado. Né? Gostei muito que você levou, né, os potes para os alunos para recolher o chiclete, né, em sala de aula. E aí ele já desperta a curiosidade para os colegas. Né? Oh, tem um projeto rolando, tem uma colega nossa fazendo uma pesquisa, tem uma colega nossa investigando, né, fazendo iniciação científica. E isso, para mim, eu acho fantástico. Tá? Então, parabéns por me levando essas pesquisas na escola, né, buscando sempre apoio dos colegas, né? Às vezes a gente não tem financiamento, às vezes a gente, enfim, são várias questões. E aí, parabéns à sua orientadora também. Eu sei como é difícil para um orientador também acompanhar estudantes, trabalhar em sala de aula, fazer planejamento da aula, enfim, várias questões, tá? Eu falo isso porque eu não quero ficar parecendo chato que cobra a BNT, tá bom? Então, volta aquilo de novo. Ver de novo como é que funciona a citação, tá? Maiúscula, minúscula, onde é que coloca. E evitar umas coisinhas, por exemplo, evitar muita citação direta. Quando você pega o texto, um artigo, e cola no seu trabalho. Tá? Porque aí fica muito poluído se você coloca muita citação direta, né? E aí dá a impressão de que a pessoa não quis escrever sobre, né? Porque é mais fácil pegar e copiar lá, tá? E aí é bom você fazer a sua interpretação do texto e colocar lá o seu próprio artigo, né? É só evitar o excesso, né? Porque tudo que é excesso acaba atrapalhando, tá certo? Evitar também usar muito o APUD, né? Eu vi muita citação aí com APUD, e isso a gente usa quando realmente não encontra o trabalho, quando não encontra o artigo, né? Porque aí fica parecendo que a pessoa não pesquisou mais a fundo, né, o artigo original. Tá? Aí você procura, pode usar push, às vezes outro, pode usar o excesso, tá? Acaba deixando o trabalho com algumas questões bem, tá? Basicamente é isso, parabéns pelo seu trabalho. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Finalizamos com as considerações da Ednet, então. Foi pelo chat mesmo. Obrigada.
Muito obrigada pelas considerações. Parabéns novamente. Seguimos, então, para o último projeto da noite. O título é Herbário Escolar e suas contribuições para o ensino de botânica. Olá, meu nome é Sofia, eu faço trabalho junto com a Gabriele e o nome do nosso projeto é Herbário Escolar e suas contribuições para o ensino de botânica, fase 2. As plantas desempenham diariamente papéis importantíssimos na vida do homem, tanto economicamente por meio de matérias-primas, como nos alimentos, remédios e principalmente sua participação fundamental na produção de gás oxigênio. A botânica é uma ciência que vem do ramo da biologia e dentro dela se estuda plantas, fungos e algas. Nela se estuda a fisiologia, a reprodução, relações mútuas e entre outros. Porém, há uma certa dificuldade na aprendizagem desta área durante as aulas, por conta dessa limitação entre os professores e alunos. Com isso, foi realizado um questionário no Colégio Interativo de Londrina com os alunos do Ensino Fundamental 2, e uma das perguntas era: com que frequência são realizadas as aulas práticas em Biologia/Ciências? Das 49 respostas, mais da metade falaram que raramente. Portanto, há um motivo dessa certa discrepância. E um deles é essa realidade distante entre nós, seres humanos, e as plantas. A fisiologia é diferente e muitos nomes são mais complicados. Porém, há ferramentas que podem ajudar nos estudos dessa área. E uma delas é o herbário, que são plantas plantadas e secas em folhas, as essicatas, e nelas são classificadas conforme sua classificação taxonômica. Então, a família, nome vulgar e entre outros. O estudo ainda é muito ligado para a exposição muito teórica dos conteúdos. Consequentemente, isso desmotiva e dificulta a aprendizagem dos alunos. Logo, com a situação atual no meio dos estudos da botânica, a realização do herbário escolar visaria aproximar os alunos com um conteúdo dito como complicado pela forma que se é aplicado. Com isso, nosso objetivo geral é estimular o conhecimento de botânica com a confecção e utilização do herbário no Colégio Interativa vinculado a um site. E os nossos objetivos específicos é coletar e montar as essicatas, então nós queremos coletar diferentes tipos de plantas e montar essicatas, e também fazer trocas de plantas com outros colégios de outras regiões. E por fim, mostrar os benefícios do herbário durante as aulas de botânica. A nossa metodologia ela foi dividida em duas fases, a fase 1 e a fase 2. E agora eu vou começar explicando para vocês um pouquinho na fase 1, que ela foi dividida em 4 etapas. A primeira foi a aplicação do questionário, a elaboração e aplicação do questionário no Google Forms com alguns alunos e professores do nosso colégio, a coleta de plantas com o auxílio da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e a coleta no bairro da escola, a montagem das essicatas, o armazenamento, a secagem e a montagem das essicatas no laboratório da nossa escola, e por fim, a montagem do herbário, que após a montagem das essicatas, elas vão ser armazenadas no herbário, tanto físico quanto virtual. Nós também fizemos um cronograma para poder representar a nossa metodologia na fase 1, que primeiro teve a coleta das plantas, que nós pesquisamos a forma correta, que era coletar ela ou pelo ramo ou pela raiz, e nós usamos essa pesquisa para fazer a nossa coleta entre o bairro do nosso colégio, e nós também recebemos as plantas da UEL. Depois teve a preparação da secagem das plantas, que nós colocamos uma planta entre 2 jornais e depois prensamos ela com umas caixas. Depois teve a montagem das essicatas, que com as plantas já secas, nós colamos elas em uma folha A3 e nós pesquisamos também alguns tipos de colagem, que foi o da fita, o da cola branca e o da costura. E o que a gente mais se adaptou foi o da fita. Depois teve a etiqueta de identificação, com a família, o nome vulgar e coletor, entre outras informações. Depois a amostra pronta
e, por fim, a elaboração do nosso site no Google Sites. A fase 2 do nosso projeto também foi representada em cronogramas. E na primeira parte, teve uma nova coleta de plantas no bairro do nosso colégio, que é o bairro Vila Nova, que nós resolvemos coletar novas plantas para ter mais essicatas e atualizar o nosso herbário. Então, com a mesma pesquisa que nós fizemos na fase 1, nós usamos o mesmo método de coleta. Depois também teve a secagem e a montagem das essicatas, que também foi usado o mesmo método de colagem, que foi o da fita. E por último, veio a atualização do nosso site. Nós resolvemos focar mais no site para conseguir fazer a troca com outras regiões. Como resultados, na fase 1, em 2021, nós tivemos 11 essicatas no total. Em 2022, nós aumentamos e tivemos 14 essicatas prontas no total. Também teve a montagem do nosso site, que a gente colocou um pouquinho sobre o que era um herbário e algumas outras informações na fase 1. E na fase 2 veio a atualização desse site, que a gente resolveu colocar sobre o que é um herbário também. Porém, nós resolvemos adicionar a troca de plantas com outras regiões e a gente também decidiu ensinar como se monta um herbário. E também como resultados, nós fomos para uma turma do nosso colégio, 7º ano, e nós demos uma aula para eles e a gente resolveu ensinar para eles o modo correto de coletar uma planta. Então, eles foram com o professor coletar essa planta e eles disseram que conseguiram aprender como coleta uma planta de forma certa. Com os resultados obtidos anteriormente do questionário aplicado nos alunos do Colégio Interativo de Londrina, percebemos que a maioria deles não sabem o que é herbário, porém os que sabem sobre o assunto afirmam que ajudaria muito no ensino do colégio. E também, observando a troca de plantas do site, a lista de espécimes da nossa região, floresta estacional semidecidual, seria de suma importância para essa ação. Essas são as nossas referências e muito obrigada. Parabéns pelo projeto, meninas. Se vocês quiserem, vocês têm 5 minutos. Primeiramente, boa noite. Em nome da dupla, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso projeto. Agora eu vou espelhar o nosso site. Por enquanto, o nosso site está assim, e como foi dito anteriormente, no começo do projeto foi feito no Google Sites, porém houve uma mudança para o WebNote. De início, a gente tem falando sobre o que é um herbário e algumas das nossas essicatas, e depois outra aba, seu herbário, onde nós explicamos como faz as coletas de plantas e como monta as essicatas e guarda do jeito certo. Na terceira aba, temos um pouco sobre o que é botânica e por que se estuda essa área. E como quarta aba, temos o sistema de troca. No sistema de troca, houve várias discussões sobre como seria feita. Então, nós decidimos colocar e-mail, Instagram e o telefone para conseguirmos essa troca. E como última aba, temos o contato, que é onde colocamos o nosso Instagram, que foi realizado depois que foi feito o vídeo, por isso não temos nos slides, o telefone e o e-mail. Eu vou mostrar mais ou menos como está ficando o Instagram. Ainda está no começo, porque estamos vendo sobre os posts e como vamos organizar, e vendo qual a escola também, mas por enquanto está assim. E essas são as nossas considerações. Muito obrigada. Muito bem, eu passo a palavra agora para o Jefferson. Meninas, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, com a qualidade das produções. Tá?
As sugestões que eu faço aqui é justamente para a gente melhorar. Eu sei que a dica de vocês é inicial, certo? Eu sei o quanto é difícil produzir tudo isso, tanto a professor quanto a estudante. Então, fiquem cientes que todas as sugestões aqui são para acrescentar o trabalho de vocês, tá? E a ciência é feita assim. A gente faz as supostas críticas justamente para validar o trabalho, para melhorar o trabalho, para melhorar as metodologias, a apresentação de vocês, certo? Inclusive, essa posição de vocês me inspira a querer fazer algo parecido na minha escola, né? E aí eu preciso contar com a ajuda de estudantes interessados, etc. Então, parabéns mesmo, meus parabéns. Fiquei aqui de olhos brilhando assistindo vocês apresentarem. Vocês fizeram tudo, vocês fazem o herbário, fazem site, fazem Instagram. Gente, que energia fantástica, né? O trabalho fica show porque não é uma coisa só. Vocês fazem milhares de coisas, né? E parabéns ao orientador de vocês, né? E para vocês, tá? As minhas contribuições são mais coisas mesmo da biologia, certo? Já que estão falando do herbário, né? Olha o biólogo aqui. Tá? Só queria que vocês pegassem, usassem o conceito de botânica que fosse mais atual, tá? Porque o conceito de botânica que vocês trouxeram, eu acho que ele já está um pouco ultrapassado. Por exemplo, fungos. Fungos atualmente é estudado por uma área chamada micologia, tá certo? Micologia estuda fungos. Porque eu sei que antes os fungos eram considerados plantas, né? E acabaram entrando na botânica. Mas hoje a gente separa muito bem. A botânica fica com as plantas e com as algas, e os fungos vão para a micologia, certo? E aí, quando vocês citaram, né, a pessoa que fala sobre esse conceito, mas aí quando eu fui olhar lá nas referências, eu também não achei a referência, tá? Aí só para vocês se atentarem, quando citar, colocar uma referência. Para citar uma pessoa solta, o outro pesquisador vai procurar, né? Você colocou no texto, para achar também, certo? Outra coisinha, só para padronizar mesmo, que no texto tem umas partes que vocês escrevem biologia com letra maiúscula, biologia com letra minúscula, para padronizar mesmo, colocar com letra maiúscula, já que é uma. Mas fora isso, o trabalho de vocês está fantástico. Já vou levar isso para minha escola, para os meus estudantes, tá? Vou levar, mostrar o trabalho de vocês para eles. Dizer, olha, gente, as meninas fizeram esse trabalho fantástico, inspirem. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. E como o senhor comentou sobre fazer isso no seu colégio, se você quiser, você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram e a gente pode conversar um pouquinho sobre se o senhor quiser alguma ajuda ou quiser trocar alguma planta com a gente. Que fantástico. Muito obrigado. Você pode colocar no chat como é que está no Instagram, que aí eu dou uma assistida. Eu vou colocar aqui para você. Obrigado. Muito obrigada pelas considerações. Seguimos, então, com o Ranício. Olha, parabéns, viu? Nossa, mãe. Vocês, assim, como se fala no jargão popular, cobraram escanteio, foram lá, cabecearam e defenderam, né? Porque já fizeram a coisa bem completinha. Muito bom, parabéns, tá? Eu vou mandar para vocês uma sugestão de um livro muito interessante, eu tenho ele, do Harry Lorenzi, já viram falar? Árvores Brasileiras, Harry Lorenzi, esse ali, tá? Acabei de pesquisar aqui agora. Não é um livro muito baratinho, mas ele é um livro muito bom mesmo, é um livro bem completo. A intenção de vocês era só botar as folhas mesmo? A gente queria deixar o nosso herbário bem completo, com todas as plantas e folhas que a gente consiga coletar. E a gente estava pensando em frutos também, mas como não dá para colocar assim no papel, a gente estava tentando ver alguma alternativa.
É porque assim, né? É interessante que se vocês pudessem, se vocês olhassem o livro do Harry Lorenzi, como ele faz, né? Porque às vezes as folhas elas são muito semelhantes. E às vezes, para você identificar uma planta só pela folha, é um pouquinho mais difícil, né? Por exemplo, eu tenho plantado aqui na minha casa um pau-brasil, que é o verdadeiro pau-brasil. Então, a folha do verdadeiro pau-brasil, elas são emparapinadas. Se vocês procurar lá o que é emparapinado, vocês vão ver o que é. É uma sim e uma não, tá? E o falso pau-brasil, as duas são juntas assim. E no verdadeiro pau-brasil é uma sim e uma não. Tá? Então, assim, às vezes a folha, só a folha, ela confunde. É interessante se vocês pudessem complementar esse trabalho de vocês, também, se for possível, com a flor, se for possível, às vezes, com o caule, uma casca, né? Ou a imagem, pelo menos, no virtual, se vocês puderem complementar com folha, com fruto, com casca, eu acho que ajudaria muito para, quando for a campo, as pessoas conseguirem identificar mais facilmente, tá? Mas mesmo assim, gostei muito do trabalho de vocês, parabéns pela pesquisa, pelo empenho, pela dedicação, pela criatividade. Olha, gostei, parabéns. Tá? Seria isso. Muito obrigada. E também a parte que o senhor falou sobre a semelhança das folhas, realmente a gente sentiu bastante dificuldade nessa parte de identificar as plantas, porque é algo que a gente teve que ficar pesquisando, lendo, e realmente, às vezes a gente saía para coletar e era muito parecida, então às vezes a gente perguntava para o nosso orientador, não sabia, então por isso que a gente queria colocar mesmo frutos, plantas, algo do tipo, para ser melhor de visualizar também para quem não conhece. Então, por isso que eu sugiro para vocês esse livro ali, tá? Porque ele é só árvores brasileiras mesmo. O que é exótico, ele não traz. Se você procurar eucalipto, não vai ter, tá? É Árvores Brasileiras, são 2 volumes. Não é um livro muito baratinho, mas é um livro muito bom, que eu acho que vai ajudar vocês a diferenciar. Tá? IP. Quantos tipos de IP nós temos no Brasil? Vários, né? Vários, tá? Então, a própria folha, às vezes, ela confunde, ok? Mas mesmo assim, vocês estão de parabéns. Obrigado, tá? Seria Muito isso. obrigada. A gente vai ler o livro. Muito obrigada. Finalizamos, então, com as considerações da Ednet, pelo chat. Muito obrigada pelas considerações. Muito obrigada. E eu acho que eu falei em nome da dupla que é muito bom ouvir alguém falando isso. Por exemplo, a senhora diz que vai usar na sala de aula. Eu acho que é assim, algo muito gratificante pra gente, algo muito bom saber que o nosso trabalho está
sendo reconhecido. Então, obrigada. Bom, então, mais uma vez, obrigada a todos os avaliadores pelas considerações na noite de hoje. Parabéns, meninas, parabéns a todos os grupos. Muito sucesso nas próximas etapas aí. Então, chegamos ao fim das apresentações de hoje. Fazer um agradecimento novamente especial aqui em nome da FEBIC e desejar uma boa noite para todos. Eu espero vocês aqui na etapa presencial. A gente poderia tirar uma foto, né? Print. Sim, sim. Se o pessoal quiser fazer uma foto, aí todo mundo liga a web e eu faço um print aqui. Vou guardar só mais um pouquinho. Acho que foi, né? Todo mundo pronto? Vou contar até 3 e vou fazer o print, hein? 1, 2, 3. Beleza, pessoal? Boa noite para todos. Até mais. Boa noite, até. Parabéns. Boa noite. Parabéns.